Olá, professoras e professores! Está na hora de documentário na programação da TV Escola. Sejam muito bem-vindos. E hoje é dia de conhecermos a história e as técnicas de uma das ciências mais complexas e mais comentadas no dia a dia, a meteorologia. Há séculos o homem tenta compreender os fenômenos atmosféricos para, por exemplo, planejar a agricultura e a navegação. Antigamente recorria aos deuses, às superstições. Hoje a meteorologia conta com a mais alta tecnologia. O documentário Quanto Pesa uma Nuvem vai nos mostrar como esses acúmulos de água na atmosfera estão relacionados com o clima na Terra e como é importante entendê-los para ter alguma chance de prever como será o tempo amanhã. Será que vai dar praia? Bom, isso eu não sei, mas uma coisa eu posso prever. Depois do filme tem programa Sala de Professor. Tá vendo? É uma previsão. E hoje vou receber a professora de Química Patrícia Gruppi e o professor de Física Anderson Piffer, que prepararam um trabalho muito legal com o documentário Quanto Pesa uma Nuvem. Vocês não podem perder. É daqui a pouco, no Sala de Professor. Até lá! Quanto pesa uma nuvem? Distribuição de Daqui. Se algumas nuvens nos fazem sonhar, outras nos intrigam e ameaçam. As nuvens são temíveis quando provocam inundações devastadoras, raios, ventanias, chuvas de granizo ou de neve, que junto com as tormentas geram as nevascas. Mas, geralmente, as nuvens são desejadas e bem-vindas. Elas fornecem as chuvas para a agricultura e a neve que recobre as montanhas, acumulando água dessa forma para os períodos de seca. Nos países nórdicos, a neve e o frio chegam a produzir distrações animadas. Sobre os mares e oceanos, as massas de nuvens podem estar associadas a tempestades ou ciclones, que são particularmente perigosos para os navegantes. Diante de condições atmosféricas imprevisíveis, o homem procurou compreender e dominar o tempo. Às vezes, com ferramentas rudimentares e com resultados mais ou menos ridículos. Desde sempre, o tempo foi uma referência essencial para o homem. Mas ele tinha poucos meios para prever como seria o tempo no dia seguinte, já que isso dependia de vários fatores de influência. Por isso, ele se servia do que tinha. Antigamente, ele tinha os deuses e os santos como referência e usava também animais para fazer previsões. A rã, durante muito tempo, foi o símbolo da meteorologia. Apelava também para máximas e provérbios. Servia-se da climatologia local existente naquelas máximas. Infelizmente, isso era transportado para outras regiões por mascates, almanaques, etc. E perdiam muito do seu significado. No século XVII, Torricelli e Pascal abrem a era científica do estudo da atmosfera. Torricelli, invertendo um tubo cheio de mercúrio, inventa o barômetro. Em Paris, Pascal, do alto da Torre Saint-Jacques, mede as variações da pressão com a altitude. Mas foi somente na segunda metade do século XIX
que a meteorologia se tornou verdadeiramente uma ciência. Leverrier criou, na França, a primeira rede meteorológica e rapidamente surgiu uma organização meteorológica internacional que deu origem à OMM, Organização Mundial de Meteorologia, da qual participam atualmente 183 Estados-membros. Para compreender as nuvens, é necessário observá-las. O principal mecanismo para observar as nuvens é o radar. Esse instrumento permite observar a distância e ver o que acontece no coração das nuvens, especialmente para examinar o conteúdo da água, a sua distribuição e quais as correntes no seu interior. Essas observações permitem tentar compreender o que acontece. O grande inconveniente do radar é que, efetivamente, ele não permite a observação de volumes muito importantes. Só é possível observar umas centenas de quilômetros. Para diminuir esse inconveniente, utilizam-se sistemas instalados em satélites, que podem estar nos radares, e esses sistemas permitirão uma visão global da situação das nuvens. Atualmente, a observação científica da atmosfera terrestre é possível graças a dois tipos de satélites complementares: os satélites definíveis, em órbitas polares, e os satélites geoestacionários. Os satélites definíveis encontram-se entre 800 e 1.200 quilômetros do solo e efetuam medidas relativamente exatas, mas eles observam apenas 2 vezes por dia uma dada região. Situados a 36 mil quilômetros, os satélites geoestacionários giram à mesma velocidade da Terra, cobrindo permanentemente as mesmas regiões, mas como estão a maior distância, sua medição não é tão precisa. Os aviões de pesquisa, equipados com aparelhos especiais de captação, permitem penetrar no interior das nuvens. Assim, podemos estudar sua temperatura, umidade e composição em gotinhas ou cristais de gelo. Normalmente, as nuvens cobrem em torno de 63% do planeta, mas de maneira desigual em função do local e do momento. Geralmente, são mais numerosas sobre os oceanos do que sobre os continentes, e em latitudes de clima temperado, mais do que as que se situam próximas aos polos ou ao Saara. Além disso, essa cobertura de nuvens varia também entre a noite e o dia e entre o inverno e o verão. É mais forte durante a noite sobre os oceanos e durante o dia sobre os continentes. Já nas latitudes de clima temperado, o inverno apresenta um céu mais cheio de nuvens. Inversamente, é no verão que as nuvens são mais abundantes nas regiões equatoriais. Como o Sol aquece mais fortemente o Equador do que os polos, o planeta está constantemente em desequilíbrio térmico. Mas a atmosfera equilibra esse contraste climático, evaporando a água quente dos mares tropicais e transportando-a para as regiões polares ou temperadas. Se não houvesse as nuvens, a Terra seria um planeta seco e árido, varrido por tempestades de areia e de poeira. As nuvens também influem sobre a quantidade de calor recebido e emitido pela Terra. Seu efeito é duplo. Elas refletem para o espaço sideral uma parte da radiação solar, o que reduz o aquecimento do solo. Ao mesmo tempo, impedem que escape uma parte da radiação terrestre. As nuvens finas deixam passar o Sol, mas retêm a radiação terrestre. Aumentam o efeito estufa, enquanto as mais espessas protegem a Terra da radiação solar e limitam seu aquecimento. Uma grande parte do planeta está coberta por água, mas somente 1/10 milionésimo dessa água é doce, facilmente acessível nos rios, lagos ou nos lençóis freáticos. A
água doce é indispensável para a vida do homem e suas atividades básicas, como a agricultura e a criação de animais. Sem a chuva, as reservas de água doce secariam rapidamente e não poderiam mais atender às necessidades de todos. O vapor da água da atmosfera é obtido pela evaporação dos oceanos, lagos, rios e pela evapotranspiração da vegetação. O vapor d'água é invisível e não deve ser confundido com as nuvens esbranquiçadas ou com os nevoeiros. Com a altitude acima dos oceanos e também acima dos continentes, parte do vapor d'água se condensa para formar gotículas de água ou minúsculos cristais de gelo, gerando assim as nuvens. As gotinhas de água ou pequenos cristais de gelo que compõem as nuvens, ao se tornarem muito pesados, cairão sob a forma de chuva, precipitações de neve ou granizo. Uma parte da água dessas precipitações escorre pelo solo, desaguando nos rios, ou penetram nos lençóis subterrâneos antes de encontrar os mares e os oceanos. Acima dos continentes, a evaporação não é suficiente para alimentar todas as precipitações. O vento compensa esse problema, transportando grandes quantidades de vapor de água dos oceanos para os continentes. As nuvens se formam e se deformam. Sua altura varia de algumas centenas de metros até 15 quilômetros. Sua largura é ainda mais variável e estende-se de uma centena de metros para os cúmulos de bom tempo a milhares de quilômetros para os sistemas frontais que cobrem as regiões no inverno. As nuvens são compostas de uma grande quantidade de gotinhas de água e de pequenos cristais de gelo que difundem a luz em todas as direções, dando às nuvens um aspecto opaco. Essas gotinhas e esses cristais são muito pequenos. Seria preciso alinhar por volta de 50 deles para formar 1 milímetro. De fato, seu volume não é muito importante. Observando uma nuvem, vemos que ela possui cerca de 100 mil vezes mais ar do que gotas de água. E, no entanto, são as gotas de água que geram as características principais das nuvens, dando seu aspecto opaco e criando as precipitações. A luz do sol é branca, uma mistura de todas as cores visíveis pelo olho humano. As nuvens e o ar a modificam, sendo responsáveis pelas mudanças de cor da atmosfera. A cor de uma nuvem depende de sua composição, do tamanho das gotas e dos cristais de gelo, mas também de sua espessura e de sua posição em relação ao sol. Assim, as partes iluminadas de uma nuvem espessa são brancas, enquanto as partes situadas à sombra têm um colorido cinza escuro. Quanto ao céu, é o ar que lhe confere a cor, por dispersar a parte azul da luz solar em todas as direções. O sol e as nuvens parecem vermelhos à tarde ou ao amanhecer, porque os raios solares baixos atravessam uma camada espessa da atmosfera e perdem a maior parte de seu componente azul antes de nos atingir.
Ao difundir e enviar a luz, as gotas de água e os cristais de gelo muitas vezes provocam irisações, halos ou arco-íris. A experiência demonstrou que a luz branca é composta de raios de todas as cores que são desviados e separados quando atravessam um prisma. As gotas de água agem do mesmo modo que um prisma. Quando a luz solar as atravessa, ela se decompõe em um feixe de luz multicolorido. A cor de uma gota de chuva que um observador vê dependerá de sua posição em relação ao feixe multicor. Quando podemos ver a chuva estando de costas para o sol, as gotas que nos enviam uma luz colorida formam um semicírculo, o arco-íris. Se nos movermos, os raios coloridos não chegam mais das mesmas gotas e o arco-íris se desloca, permanecendo sempre à distância, sempre inacessível. As nuvens, isso é raro a gente encontrar, né? Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no estúdio do programa Sala de Professor, finalizando a proposta de trabalho que a professora Patrícia Gruppi e o professor Anderson Piffer criaram com o documentário Quanto Pesa uma Nuvem, que vocês estão assistindo agora. Para física, esse documentário é um prato cheio, né, Anderson? Muita aplicação de física, Valmir, é hora de pegar os alunos e tirar da sala e fazer medidas, fazer verificação do tempo, enfim. Muita coisa boa. Bom, em química também, praticamente a química está trabalhando junto com a física nesse material. Junto com a física e bastante contextualizado para os nossos alunos. Então nós vamos fazer chover hoje aqui? E até mesmo fazer vento, Valmir. Ótimo. Então vamos voltar ao documentário Quanto Pesa uma Nuvem e daqui a pouco nos encontramos no programa Sala de Professor. Traga a sua sombrinha. Até já. As nuvens que observamos na atmosfera têm formas muito variadas. Algumas parecem bolas de algodão, outras são como véus estendidos, e essas formas correspondem às características da atmosfera. Elas possuem uma certa linguagem. Eu diria que se assemelham aos sinais de fumaça feitos pelos índios americanos. Por exemplo, quando observamos nuvens em forma de discos voadores, que chamamos de nuvens lenticulares, isso corresponde a ventos muito fortes que sobem pelas montanhas. Se observamos, por exemplo, nuvens em forma de torres ou de ameias, geralmente são precursoras de tempestades e trovoadas que podem surgir nas próximas horas. Do mesmo modo, as nuvens finas em forma de filamentos, bastante estiradas, indicam ventos fortes em altitude e geralmente precedem perturbações que podem chegar em algumas horas. As nuvens que observamos na atmosfera geralmente nos parecem leves e flutuam como plumas, mas, na verdade, são extremamente pesadas. Às vezes chegam a pesar várias centenas de milhões de toneladas. A menor das nuvens, por exemplo, um pequeno cúmulus de 1 quilômetro de diâmetro, pesa vários milhões de toneladas ou o equivalente a 1 milhão de carros. Se tomarmos, por exemplo, um cúmulus nimbus, que é uma nuvem de cerca de 15 quilômetros de diâmetro e uma dezena de quilômetros de altura, ela pode pesar muitos milhares de toneladas. E a quantidade de água que contém poderia encher 10.000 caminhões-pipas ou vários petroleiros gigantes. Em relação à energia, as nuvens desenvolvem uma energia considerável. Sabemos que o cúmulus nimbus, por exemplo, emite em 1 hora uma energia que poderia suprir toda a energia doméstica da França durante 1 mês. A
A água pode apresentar 3 estados: gasoso, líquido ou sólido. Compreender uma nuvem é, antes de tudo, compreender o que faz a água adotar um desses diferentes estados. Uma molécula de água é composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Ela é 10 milhões de vezes menor que uma gota de chuva. Não vemos a água que evapora de um lençol estendido porque o vapor de água é um gás invisível. No estado gasoso, as moléculas de água se agitam em grande velocidade, cerca de 2.000 km/h. Elas se deslocam livres e independentes uma das outras. No estado líquido, a água se deforma facilmente. As moléculas são ligadas umas às outras por estruturas flexíveis e ainda se deslocam com rapidez. O gelo não se deforma facilmente devido ao seu estado sólido. Nesse estado, as moléculas de água estão fortemente ligadas. Organizam-se em forma de hexágonos, o que explica as formas particulares dos cristais de gelo observados na natureza. Como as moléculas de água se deslocam mais lentamente para passar do vapor ao estado líquido ou ao estado sólido, liberam grandes quantidades de energia que aquecem a atmosfera. Numerosas partículas de poeira e aerosóis estão presentes na atmosfera, produzidos pelas tempestades de areia, poluição das cidades e das usinas. As gotas de nuvem ou de cristais de gelo formam-se em torno dessas partículas de poeira. É a nucleação. As partículas de poeira são especialmente visíveis nas chuvas de lama vermelha vindas do Saara. Sem as partículas de poeira, as nuvens e a chuva mal apareceriam. As nuvens que observamos na atmosfera dependem muito da quantidade de poeira e do grau de poluição do ar no qual se desenvolvem. Por exemplo, as nuvens que se desenvolvem acima de regiões poluídas possuem grande quantidade de gotas muito pequenas que vão lutar para crescer, porque são tão numerosas que precisam compartilhar a água disponível, enquanto as nuvens que se formam em regiões pouco poluídas, por exemplo, sobre os oceanos, possuem uma quantidade de gotas muito menores que podem ficar bem maiores, tendendo assim a se transformar em precipitações muito maiores também. Podemos deduzir que, em geral, as nuvens que se desenvolvem, por exemplo, acima dos oceanos, possuem aptidão para formar precipitações maiores que as nuvens que se formam acima de zonas poluídas ou industriais. O gás que escapa dos aviões possui forte teor de vapor de água e de partículas de poeira, o que facilita a formação dos cristais de gelo visíveis sob a forma de grandes rastros brancos. A baixas temperaturas, a formação de um cristal de gelo desenvolve-se de preferência sobre as partículas de poeira ou aerosóis, cuja organização molecular se assemelha à organização molecular do gelo. As moléculas de água reúnem-se em pequenos hexágonos brancos para criar cristais chamados de dendritos, em forma de plaquetas, colunas, agulhas ou samambaias.
O desenvolvimento das nuvens é sobretudo determinado pelas variações de pressão, de temperatura e de umidade encontradas em altitude quanto mais sobem na atmosfera. Quanto mais se sobe, mais a pressão diminui, porque o peso da coluna de ar que se encontra acima de nossa cabeça é cada vez menor. Ao nível do mar, a pressão média é de 1013 hectopascal ou 1 atmosfera. A 80 quilômetros, ela não passa de 0,002 hectopascal, ou seja, 500 mil vezes menor. Portanto, acima dessa altitude, resta muito pouco ar. A Terra se aquece absorvendo os raios do Sol e, a seu tempo, aquece a atmosfera. Próximo ao solo, a temperatura média do ar é de aproximadamente 15 graus Celsius. Aumentando a altitude, a temperatura diminui em média 6 graus Celsius por quilômetro até a tropopausa, que se situa a uma altitude de aproximadamente 10 quilômetros. A maior parte das nuvens encontra-se entre o solo e a tropopausa. Os meteorologistas classificam as nuvens em função de sua composição, forma, dimensões e seu aspecto. As nuvens mais baixas são compostas de gotas de água líquida, enquanto as mais elevadas são essencialmente compostas de cristais de gelo. O termo cirro, ou cirrus, que significa filamento, é aplicado às nuvens em forma de cabelos que se desenvolvem nas altitudes mais elevadas e temperaturas mais frias da atmosfera. Elas devem seu aspecto fibroso à presença de cristais de gelo. Cúmulo, ou cúmulos, significa amontoadas e designa as nuvens em forma de montes enroscados, de couve-flor ou de bolas de algodão. Geralmente são densas e largas. Estrato ou estratos significa extensas, características das nuvens em forma de camadas. Ao contrário dos cúmulos, estas são geralmente pouco espessas e muito mais espalhadas. As nimbus estratos e as cúmulos nimbus, qualificadas como nimbo ou nimbus, são as nuvens escuras e baixas, ameaçadoras e grandes geradoras de precipitações. As nuvens se formam desde que haja correntes ascendentes, aquelas que transportam o ar que se encontra próximo ao solo para grandes altitudes. À medida que o ar sobe, a temperatura diminui, e quando essa temperatura se torna muito fria, o vapor de água condensa. O mesmo processo acontece na janela de nossa casa, quando há umidade no interior e o vidro está frio, pois faz frio lá fora, por exemplo. A diferença na atmosfera é que simplesmente não existe vidro, mas a condensação vai se produzir sobre as partículas que estão em suspensão no ar, na poeira e nos aerosóis. Em outras palavras, quando um volume de ar que chamamos de parcela se eleva, torna-se cada vez mais frio e mais leve. Se o resfriamento for suficiente, a condensação de uma parte do vapor de água pode ocorrer sobre a poeira e os aerosóis e produzir um grande número de minúsculas gotas de água ou de cristais de gelo e uma nuvem se forma. Portanto, é necessário que o ar úmido se eleve para que as nuvens se formem. O ar pode subir se o vento o conduzir sobre um relevo ou uma massa de ar mais fria. Pode também se elevar espontaneamente quando aquecida por uma fonte de calor, torna-se mais leve que o ambiente ao redor.
Isso geralmente é o que acontece na superfície da Terra que não é homogênea. Por exemplo, se a temperatura do mar for muito diferente da área costeira ao redor. Este fenômeno é bastante conhecido pelos praticantes de voos livres ou das aves que sabem aproveitar as correntes ascendentes. As nuvens são alimentadas permanentemente pelas correntes de ar quente, que transportam a umidade das camadas baixas da atmosfera até elas e deixam parte do vapor na nuvem. Esse vapor se transformará tanto em água líquida quanto em água sólida e criará precipitações que cairão das nuvens. O transporte de umidade é permanente durante o tempo de duração da nuvem. Às vezes, as nuvens são espessas, enquanto em outros casos, apesar da presença do ar quente e úmido, têm dificuldade em se formar e produzir precipitações. Por que essa diferença? Porque a estabilidade da atmosfera influencia fortemente a formação das nuvens. Em uma atmosfera estável, a temperatura ambiente varia pouco com a altitude. Uma parcela de ar que se eleva torna-se mais fria e, portanto, mais pesada que seu ambiente. Sua tendência, então, é descer. Mas uma parcela de ar que desce torna-se mais quente, portanto mais leve que seu ambiente. Sua tendência, então, é subir de novo. Se qualquer movimento vertical das parcelas de ar estiver freada, tornará a formação das nuvens mais difícil. No entanto, as nuvens podem aparecer se o ar da parcela for bastante úmido. Essas nuvens geralmente tomam a forma de discos voadores ou lentes, mais ou menos alongadas, e são comumente denominadas lenticulares. Em uma atmosfera instável, a temperatura da massa de ar diminui rapidamente com a altitude. Uma parcela de ar que se eleve torna-se rapidamente mais quente e, assim, mais leve que seu ambiente. Ela tende, então, a continuar sua ascensão, o que favorece o desenvolvimento de nuvens. Podemos também perguntar por que as nuvens que são tão pesadas não caem, por que ficam no ar, por que flutuam na atmosfera. De fato, dizer que não caem não é inteiramente verdade, porque parte delas cai quando há precipitações. Vamos tomar, por exemplo, um pequeno cúmulus. Eu disse que um pequeno cúmulus pesava por volta de 1 milhão de toneladas. E essa nuvem permanece suspensa no ar, em parte porque existem correntes ascendentes que manterão as pequenas gotas no ar, mas, sobretudo, a nuvem não cai porque o ambiente ao seu redor é muito seco. E logo que uma gota de água ou um cristal de gelo sai da nuvem, evapora imediatamente e não é mais visível. A única parte visível é onde as gotas de água ou os cristais de gelo que se formam podem ficar sem evaporar. As nuvens lenticulares, que se formam logo após a subida do ar sobre uma montanha, podem durar muitos dias se as condições atmosféricas continuarem estáveis. Mas as gotas de água que as compõem têm uma pequena duração, alguns minutos no máximo. Uma nuvem jamais se constitui das mesmas gotas. No interior de uma nuvem, as gotas de água se formam no nível da zona de condensação, aqui em azul. Elas evaporam quando atravessam um limite entre a nuvem e o ar seco exterior, representado na figura por um traço alaranjado. O documentário Quanto Pesa uma Nuvem está quase terminando e daqui a pouco ele será utilizado no programa Sala de Professor. A proposta de hoje será apresentada pela professora Patrícia Gruppi e pelo professor Anderson Piffer. Patrícia, tá tudo certo? Tá tudo prontinho? Tá tudo em cima, só terminando o documentário a gente já entra. Maravilha. Anderson? Ajustes finais e daqui a pouco a gente vai mostrar para o pessoal. Maravilha.
Então, vamos voltar a assistir Quanto Pesa uma Nuvem. E daqui a pouco, nós voltamos no programa Sala de Professor. Até já! As precipitações são distribuídas desigualmente pela superfície do globo e contribuem para o desenvolvimento de climas bem diferentes. A presença do vapor de água na atmosfera não é suficiente para que as nuvens apareçam e provoquem as precipitações. É necessário ainda que existam todas as condições favoráveis. Assim, contrariamente ao que se pensa, a atmosfera dos desertos tropicais é muito carregada de vapor de água e, no entanto, as precipitações são raras. Em uma região temperada como a França metropolitana, a média pluvial anual é de 80 centímetros. Nas regiões equatoriais, essa média pode ultrapassar 2,5 metros, com um recorde de 13,30 metros registrados em Lloro, na Colômbia. Inversamente, certas regiões são muitas vezes totalmente privadas de água, como Iquique, no Chile. Entre as ideias que temos sobre a formação das precipitações, em particular a que encontramos mesmo em livros de geografia, é que as nuvens se formariam sobre os oceanos e que depois seriam transportadas para a Terra, onde ocorreriam suas precipitações. Só que essa imagem é falsa, porque as chuvas que se formam em determinado local não são formadas sobre os oceanos. De fato, as nuvens são alimentadas de forma contínua, e a chuva que cai em determinado local corresponde às precipitações que se formam em 10 minutos ou no quarto de hora que as precede. As gotas de água ou os cristais de gelo que constituem as nuvens são pequenos demais para cair no solo. Se as gotas se aglomerarem, podem formar gotas mais grossas que cairão ao juntar-se a outras gotas, produzindo a chuva. Devido à resistência do ar, quanto mais pesada se torna uma gota, mais ela se achata e toma forma de uma abóbora e não de uma lágrima, como geralmente são representadas. Quando a temperatura perto do solo é muito fria, as gotas se congelam sobre os objetos que encontram. Os flocos de neve se formam pela colisão e agregação de pequenos cristais de gelo. A uma temperatura muito baixa, inferior a 10 graus Celsius negativos, os cristais dificilmente se unem uns aos outros para formar flocos. Portanto, raramente neva quando faz muito frio. Mais de 80% das quedas de neve ocorrem quando a temperatura do solo está entre +1 e -5 graus Celsius. Se a temperatura for mais elevada, os flocos se fundem, transformando-se em gotas de chuva. A água pode manter seu estado líquido mesmo que a temperatura seja inferior a 0 graus Celsius. É o que chamamos de estado super resfriado. Dentro de uma nuvem, as gotas podem continuar líquidas até temperaturas próximas a menos de 40 graus negativos. Se encontrarem um cristal de gelo, congelam-se no contato, formando uma camada de gelo. É assim que nascem as partículas de neve redondas e o granizo.
O granizo pode provocar estragos consideráveis à agricultura, como também à população, ao gado e às construções. Se observarmos o granizo, por exemplo, e aqui temos o modelo de uma pedra de granizo, é um molde de gesso feito a partir de uma pedra real, que pesava uns 800 gramas e media uns 17 centímetros de diâmetro. Para que essa pedra de granizo se forme dentro de uma nuvem, é necessário que seja mantida em suspensão, ou seja, que flutue dentro da nuvem e que fique lá durante um certo tempo. Quer dizer, uma nuvem não pode formar tal granizo se existirem correntes verticais da ordem de 150 km por hora. E, finalmente, só quando o granizo se tornar suficientemente grande, poderá deixar a nuvem e cair ao solo. As trovoadas se formam dentro das nuvens mais violentas, ou seja, os cúmulos nimbus, quando as correntes verticais são muito fortes. As descargas são rapidamente transportadas por essas correntes e, nesse exato momento, teremos uma diferença de potencial elétrico que se produz entre o cume e a base da nuvem. Essas diferenças de potencial elétrico podem alcançar várias centenas de milhares de volts, o que é considerável. E depois de um tempo, torna-se tão insuportável que um raio será produzido para reduzir essas diferenças de potencial. A cada instante, mais de 2.000 trovoadas estão em atividade no planeta. Na França, elas surgem sobretudo no verão e no outono, já que a Terra e o oceano ficam aquecidos. Elas se desenvolvem em uma atmosfera instável, onde o ar é quente e úmido próximo ao solo e, ao mesmo tempo, frio e seco em altitude. Nos cúmulos nimbus, onde as correntes ascendentes são fortes, ocorrem múltiplas colisões entre as partículas de granizo e cristais de gelo, o que provoca separação e deslocamento de cargas elétricas. Esses deslocamentos de cargas opostas geram as diferenças de potencial que podem causar várias centenas de milhares de volts por metro. As descargas de correntes elétricas podem então produzir-se no centro das nuvens ou entre as nuvens e o solo. As descargas entre as nuvens e o solo surgem geralmente próximas à base das nuvens. Traços invisíveis transportam fortes cargas elétricas para perto do solo. Traços de conexão vêm ao seu encontro e criam curtos circuitos. O ar alcança mais de 20.000 graus Celsius e torna-se visível. É o raio. Superaquecido, o ar se expande e produz uma onda de choque. É o trovão. Distinguem-se vários tipos de tempestades. As mais comuns, que são de curta duração e impacto limitado, e os sistemas organizados que podem persistir por muitas horas, estendendo-se por várias centenas de quilômetros e provocando inundações significativas. As temperaturas violentas são caracterizadas pela presença simultânea de correntes ascendentes de ar quente, que formam a nuvem, e de correntes descendentes de ar frio, provocadas pelas precipitações. Ao alcançar o solo, o ar frio se dispersa com violência e produz ventos fortes, que geralmente são tomados por tornados. As nuvens que produzem frequentemente grandes quantidades de água, como ocorre, por exemplo, num quadro de inundação, são alimentadas permanentemente por correntes de ar quente que transportam umidade das baixas para as altas altitudes
e essa umidade se transforma em precipitação. Se não fosse alimentada continuamente pelas correntes de ar quente, a água contida em um cumulus-nimbus representaria no solo uma camada que não ultrapassaria 1 centímetro. Conhecer o comportamento das nuvens é precioso para permitir que os serviços meteorológicos possam prever melhor o tempo. A meteorologia não pode deixar de ser mundial. Para fazer a previsão, é preciso observar o tempo de todo lugar. É necessário conhecer os parâmetros da atmosfera em todo o globo. Os diferentes meios de observação utilizados atualmente na meteorologia são essencialmente estações terrestres. Existem 10.000 estações no mundo. Existem navios no mar e cada vez há mais boias flutuantes instaladas nos oceanos que nos dão informações. Os diferentes parâmetros, como a velocidade e a direção do vento, a pluviometria, a radiação solar ou a umidade, são medidos nas estações de meteorologia e, em seguida, os dados são analisados. São feitas ainda observações em altitude. É preciso conhecer os parâmetros atmosféricos em altitude. Eles nos são fornecidos por radiosondagens. Os balões levam sondas para a atmosfera que enviam informações por rádio às estações no solo e nos permitem ter esses dados. Existem 900 estações de radiosondagens no mundo. As redes de sensores permitem registrar o número e a posição do impacto dos raios. A cada ano, na França, contabiliza-se, em média, mais de 1 milhão deles. E a morte por raio de umas 20 pessoas e 20.000 cabeças de gado. Os dados de pressão, temperatura, umidade, vento e todos os parâmetros atmosféricos são transmitidos para o mundo inteiro por satélites. Existe uma rede mundial de telecomunicação com 3 grandes centros mundiais: Washington, Moscou e Melbourne, e diversos centros regionais, como o de Toulouse, na França. Os satélites meteorológicos completam esses meios de observação e fornecem dados que cobrem o conjunto do planeta. Suas medições, cada vez mais precisas, têm forte influência sobre a qualidade das previsões. É a partir dessas observações, disponíveis em cada centro meteorológico, que vão ser elaboradas as previsões. Inicialmente é feita a análise dessas observações e, em seguida, a previsão. Essas previsões são em seguida postas à disposição da mídia, do grande público e dos usuários. O estudo das nuvens significa um grande passo para a meteorologia. Ele necessita cada vez mais da organização de campanhas internacionais, pois requer equipamentos caros e de difícil implementação. Aviões carregados de para-raios e de informática, radares que permitam a observação das precipitações e do vento, modelos numéricos que tentem simular o comportamento das nuvens e da atmosfera. O progresso observado nas medições efetuadas a partir de satélites também é importante para o sucesso dessas pesquisas indispensáveis, se quisermos compreender as evoluções futuras do clima de nosso planeta. Hoje é bastante difícil saber como as nuvens reagirão às mudanças climáticas. Se a temperatura da atmosfera aumentar, acompanhando o aumento do gás carbônico, podemos imaginar que mais nuvens se formarão. Mas que tipo de nuvens? Serão as nuvens espessas e baixas que bloquearão parte da radiação solar
e impedirão que parte importante dela atinja o solo e, nesse momento, esse tipo de nuvem reduzirá a energia solar que chega ao nível da Terra e causará um efeito oposto ao aquecimento climático? Ou acontecerá o contrário? Das nuvens elevadas, as nuvens finas que tendem a aumentar o efeito estufa e, em seguida, com o efeito de uma bola de neve, reforçarão ainda mais o aquecimento e agravarão a situação das condições climáticas? Renforcer encore le réchauffement et aggraver la situation. Hoje, nosso conhecimento ainda é insuficiente para responder com certeza a essa pergunta, que é uma das maiores preocupações da pesquisa atual. Muito bem, professores, acabamos de assistir ao documentário Quanto Pesa uma Nuvem. E agora falta pouco para começarmos o nosso trabalho. É logo após o intervalo no programa Sala de Professor. Não saia daí. Até logo. Olá, professoras e professores! Está na hora de trabalhar com os documentários na TV Escola. Sejam muito bem-vindos ao programa Sala de Professor. E hoje é dia de estudarmos meteorologia por aqui. Preparem-se para conhecer algumas dicas de previsão do tempo. É isso aí! O documentário Quanto Pesa uma Nuvem vai nos mostrar um pouco das técnicas que os homens desenvolveram ao longo dos séculos para compreender os fenômenos meteorológicos e tentar prever as condições climáticas. E olhem, é uma tarefa difícil, que depende da análise de milhões, talvez bilhões de dados que mudam constantemente. O filme nos mostra que as nuvens, essas formações bipolares que alternam calma e fúria, exercem papel fundamental na dinâmica atmosférica da Terra. E quem vai discutir o filme e propor um trabalho aqui pra gente é a professora de Química Patrícia Gruppi. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Seja mamãe. muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E o professor de Física, Anderson Piffer. Tudo bom, Anderson? Tudo ótimo, Valmir. Seja muito bem-vindo também ao programa Sala de Professor. Obrigado. O documentário é uma aula, né? Uma aula de meteorologia. Vocês gostaram? Acharam legal? Ele é um mini curso de meteorologia, né? Fala Para bastante coisa, né? quem não conhece nada, termina o documentário com uma quantidade bastante grande de informações. Maravilha. E falando de informações, nós já vamos para algumas informações que estão no documentário que o professor de Química e de Física podem utilizar. Isso, trabalhando de uma forma bem interdisciplinar, a gente pode pegar o gráfico de composição atmosférica, provar para o aluno, mostrar para o aluno que, diferente do que a maioria pensa, não é o oxigênio o maior componente da atmosfera, é o gás nitrogênio. Sim. E em menor quantidade, água, argônio e gás carbônico. É verdade. Tem um segundo gráfico que também é maravilhoso para professores de Química e Física. Né, Nada gente? convencional, aliás, né? Ele trabalha de uma forma bem diferente. Ele trabalha aqui do nosso lado esquerdo a altitude, do lado direito a pressão e, de acordo com essa variação, a gente consegue trabalhar a temperatura. Então, a temperatura aumenta, se mantém estável durante um certo extrato aqui e depois diminui. Então, é muito interessante, vamos trabalhar isso. Por quê? Porque a gente não está acostumado a trabalhar a constância de uma variável assim na Esse eixo, vertical. né? E aqui você tem uma diminuição de pressão, o que é muito curioso, né? O aluno Você tá tem uma acostumado grandeza, que aumenta, né? uma grandeza diminuindo. É um gráfico inspirador para o trabalho de pressão, volume e temperatura. Aqui a gente tem um infográfico. A gente trabalha a variável temperatura aí do nosso lado direito com cores. Então, também para facilitar essa visualização. Maravilha. E falando de facilitar a visualização, o professor pode encontrar muita coisa na internet, inclusive simuladores. E você trouxe 2 para mostrar para a gente. Vamos olhar na nossa bancada. Vamos lá. O Anderson até vai ajudar aqui, né, Anderson? Vamos lá, vamos Um lá. ajuda o outro aqui hoje, né? Fala pra gente, o que você separou de simuladores para nós aqui, Patrícia? Então, nós temos um simulador que é o Molecularium, de Coimbra, Portugal. Então, vai ver que tem algumas coisinhas, uma linguagem diferente às vezes.
Mas ele é super simples de mexer e facilita o aluno a conseguir chegar a uma conclusão sem ficar decorando regrinhas de quando é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, isso facilita a construção do conhecimento do aluno. Ele é mais qualitativo, né? Eu estava dando uma olhadinha, estimulado aí já por você. Vamos olhar ele de perto. Então, conta para nós. A gente vai olhar aqui a grandeza da temperatura. A gente tem um termômetrozinho aí na nossa direita. Quando a gente diminui essa temperatura, está diminuindo agora, as moléculas se agitam mais ou menos. Tanto envolve também a parte de física e energia cinética das moléculas, a velocidade das moléculas é um prato cheio para o físico. Física e química pode trabalhar, então, né? Maravilha. É excelente. E o segundo simulador é quase que um estudo sobre a equação geral dos gases, né? Ele trabalha as variações. Então, a gente tem um dado número de mols, a gente consegue alterar esse número de mols. Então, a gente tem um manômetro ali à direita, né, que ele vai alterando de acordo com o que a gente altera nas grandezas. Então, se a gente aumentar o número de mols ali do gás, aqui, né? ele vai já ter uma alteração da pressão. Se a gente aumentar o volume, aí ele diminui a pressão e a temperatura também. É interessante porque ele vai trabalhando essas variáveis. Aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui? O número de moléculas aumenta ou diminui? O número de mols, né, indiretamente. Pressão, volume, temperatura e até a equação de Clapeyron tem aqui. Agora, a gente pode, além de usar esse simulador, a gente também pode fazer um experimento prático simples, né, com uma garrafa PET. Isso mesmo, Roberto. Então vamos lá, vamos aí. Aqui a gente tem um pouquinho de água e o que a gente vai fazer é aumentar a pressão aqui dentro e verificar o que acontece com a temperatura, através de um termômetro que a gente pode colocar aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha na temperatura inicial temperatura aqui, do ambiente. 24 graus, está sendo indicada aqui. Enquanto você está colocando o termômetro aí dentro da garrafa PET, eu vou pedir para o nosso cinegrafista entrar aqui, o famoso MacGyver, né? Que também... Valmir, a gente também pode aproveitar a situação para produzir uma nuvem aqui dentro. Oba, então vamos a ela. E o que a gente vai fazer para isso? A gente vai aumentar a pressão aqui no interior da garrafa. A Patrícia vai riscar um fósforo, vai jogar aqui. O fósforo vai fazer a função de a gente ter impurezas aqui dentro, através da fumaça do fósforo, impurezas para que a gente possa ter núcleos de condensação e aí então enxergar a nuvem, né, depois. Maravilha. Então, Patrícia, você quer... Vamos lá. Foi o fósforo. Fechou a garrafa. Agora é só usar. Ok, fechou direitinho. Vamos aumentar a pressão. Em relação à simulação que a Patrícia mostrou para a gente agora, a gente está entrando com o número de mols aqui, né? Aumentando o número de moléculas lá dentro. Perfeito. Então vamos lá, Patrícia, vai lendo a temperatura. Vou segurar um pouco aqui a garrafa. 26. Professor de física, quanta termodinâmica aqui, hein? Se eu tiver fôlego para falar ainda. Tem que ter... Aumentou a temperatura? 27. Tem que fazer 27 graus. 27 então, graus. Registrado aí um aumento de temperatura. Agora, o que a gente vai fazer, Valmir? A gente vai abrir rapidamente essa tampinha. O gás que está em alta pressão vai sofrer uma expansão bem rápida. E essa expansão rápida deve provocar um abaixamento na temperatura. Perfeito. Em termos de termodinâmica, também o professor pode explorar. É uma realização de trabalho do sistema sobre a atmosfera e a queda da energia interna do sistema. Então, vamos ver se a gente consegue produzir a nuvem, então. Uau, olha que Tá legal. Ficou linda a nuvem. Olha. Aí a gente enxerga, né, a condensação. Bacana. Queda da temperatura. Quanto foi? Aqui está indo para 24, que é a temperatura inicial que estava, né? Maravilha. E é legal porque dá para perceber que a natureza não é mágica, né? Quer dizer, ela é mágica e não é mágica ao mesmo tempo. Enquanto dizer, chega na teoria, parece mágica. Exatamente, a gente consegue explicar e ver
né? Agora, a gente está falando sobre pressão, temperatura, volume. Nós já podemos falar um pouquinho daquilo que nós vamos fazer interdisciplinarmente, sem ainda revelar exatamente os passos e o que nós vamos fazer. Mas nós vamos mostrar um dos instrumentos que nós vamos usar. E é um instrumento exatamente para medir pressão. Exato. Vamos falar sobre ele. Simples, inclusive. né? Quando se fala em pressão, nada melhor do que falar de pressão atmosférica. E como medir a pressão atmosférica? Através de um barômetro, o barômetro convencional, o barômetro de Torricelli, aquele com a coluna de mercúrio. Esse é um barômetro alternativo também, chamado barômetro aneroide. O funcionamento dele é basicamente variando a pressão aqui externa. Essa variação de pressão deve provocar ser aplicada uma força na película aqui, que foi feito com bexiga, né? Vai produzir uma variação aqui no nosso ponteirinho. Você fez uma escala aí, né? Fiz uma escala, para a gente verificar quando sobe ou quando desce, né? Agora, olhando assim, demoraria um certo tempo para a gente enxergar qual que é efeito. Então, a gente trouxe aqui um dispositivo que pode mostrar essa variação de pressão e a mudança, né, no ponteirinho que a gente está falando agora há pouco. A Patrícia vai puxar. Quando ela puxa, ela diminui a pressão interna aqui dentro. Olha o que aconteceria, então, com o nosso ponteirinho lá. Não tem fio. Quem está fazendo essa mágica é o próprio ar. É o próprio ar. É a variação de pressão. Como o aluno vê, né, estuda na sala, a pressão é força sobre área. Então, a força que é aplicada na determinada área que está produzindo esse deslocamento, né? E esse material todo é um material importado, não tem no Brasil, Valmir. A gente não consegue encontrar, o professor não consegue fazer isso daqui. Muito difícil, Valmir. A gente vai precisar de uma bexiga, um vidro, um pote de bolacha, talvez, potinho de maionese. Então assim, esse material é muito simples, fácil o professor de fazer. consegue trabalhar com ele. E ele vai abrir as portas de um trabalho que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Grandioso. Mas nós não vamos contar para os professores. Nós vamos fazer um breve intervalo, deixar vocês curiosos e curiosas e já voltamos com mais Sala de Professor. E olha, hein, agora nós vamos fazer chover, ventar e todo o resto, ou pelo menos tentar prever um pouco disso. Não conta tudo, vamos. Até já. Estamos de volta com Sala de Professor e hoje o programa tem Química e Física. Estão conosco a professora Patrícia Gruppi e o professor Anderson Piffer. E o trabalho com o documentário Quanto Pesa uma Nuvem vai seguindo. Agora vai seguindo para quê? O que nós temos aqui, gente? Temos uma estação meteorológica. É isso aí. Como é que funciona? Quais são os instrumentos que estão aqui? Um deles nós já vimos lá. O barômetro. O barômetro. Os próximos? Nós temos aqui um pluviômetro, um psicrômetro, certo, anemômetro e o nosso anemoscópio. Maravilha. Vamos começar com o psicrômetro. Vamos mostrar para eles o psicrômetro. O psicrômetro, ele trabalha através da diferença de temperatura entre dois termômetros. Vamos lá trabalhar também com o MacGyver aqui, o MacGyver certo. Vai ver de perto. Um dos termômetros é o termômetro de bulbo seco, da temperatura ambiente, no ar. E o outro termômetro a gente deixa ele envolto de um algodão embebido com álcool. A ideia desse algodão é que, para evaporar essa água, ao evaporar a água, vai retirar calor do bulbo, resfriando o termômetro. Então, vai haver uma diferença de temperatura do bulbo úmido para o bulbo seco. E a umidade, naturalmente, tem a ver com essa evaporação. Sim, porque... Né? Exato, Valmir. Ainda bem lembrado, porque quanto mais seco estiver o ambiente, mais rápido vai se dar essa evaporação. Perfeito. A gente pode até fazer aqui a leitura e ver como é que está aqui no estúdio, né, Valmir? Sim. Nós temos aqui uma temperatura de 24 graus Celsius com o bulbo úmido e o bulbo seco está indicando ali para nós 28 graus Celsius. Utilizando uma tabela psicrométrica, a gente consegue determinar então a umidade do ar. Bulbo seco na temperatura de 28 graus Celsius, para uma diferença entre os bulbos de 4 graus, né? Nós temos ali 28, deixa eu ver para não me perder, 70% de umidade. É a quantidade de vapor de água que há em relação a uma quantidade saturada, né, de vapor d'água na atmosfera. O máximo de vapor que a gente poderia ter
nesse mesmo volume. Maravilha. Bom, psicrômetro e agora outro instrumento maravilhoso. Esse que tem toda a estação meteorológica. Sim. Esse é o pluviômetro, Valmir. Aqui é um cilindro, quer dizer, um recipiente de colocar bolacha, um funil para a gente ter uma maior área para captar a água da chuva. Bom, quando a gente ouve falar na televisão, né, que choveu 10 milímetros, 15 milímetros, o que significa isso? Essa quantidade de chuva em milímetros corresponde à chuva que caiu num metro quadrado, Valmir. Então, uma área de 1 metro quadrado. Área de 1 metro quadrado. Então, tem uma bacia lá de 1 metro quadrado. Exato. E aí formou 1 milímetro, 1 milímetro. Né, de espessura, né, de o que dá um volume de 1 litro. Um volume de 1 litro. Perfeito. Né? Agora, é claro que, utilizando um recipiente menor, nós não temos mais 1 metro quadrado, portanto, uma área menor. Eu vou coletar menos chuva e aí, então, eu tenho que fazer uma compensação. Uma compensação construindo uma escala, né? Reconstruindo a escala. E para construir a escala, a preocupação nossa primeiro, calcular qual o volume que cai nessa área em relação à anterior. O volume que cai nessa área, ao cair dentro do cilindro, vai ocupar que altura? Então, eu fiz um procedimento. Eu coloquei 1 litro de água, uma experiência anterior, 1 litro de água, e verifiquei qual é a altura que ocupou 1 litro de água. E aí eu fiz uma regrinha de 3 bem simplesinha. Perfeito. Se o volume de 1 litro de água ocupa uma determinada altura aqui, o volume que cai nessa determinada área ocupará que altura? Maravilha. E assim eu reconstruí essa escala, Valmir. É importante mostrar que esses milímetros aqui não são milímetros lineares, mas são milímetros dentro dessa escala. E eu construí. Os detalhes estão todos na ficha, mas é importante porque muita gente faz pluviômetro meio no chute, né? E é importante fazer um pluviômetro pelo menos calibradinho, como esse daqui. E esse funciona direitinho. Maravilha. Esse daqui fica do lado de fora da estação meteorológica. Do lado de fora. Aquele fica numa área abrigada, dentro daquela casinha que tem uma veneziana, né? Isso, exato, Valmir. Não pode receber a radiação direta solar, né? E aí, aquele também fica do lado de fora e é muito bonitinho. Tem que captar o vento. São 2, né? São 2, é isso mesmo, Eu Valmir. senti falta aqui do galo, não tem o galo? Ah, Valmir, não deu tempo de pôr o galo. A próxima vez vamos trazer o galo. Bom, Valmir, aqui a gente tem um dispositivo que mede a velocidade do vento e só a orientação do vento, né? O nome disso aqui é anemoscópio e o anemômetro. Anemos quer dizer vento, do grego. Mas eu tive uma ideia aqui, Valmir, de construir um anemômetro que registra o valor certinho da velocidade, né? Não só visualmente, mas tem uma medida. Para isso eu conectei o nosso rotor a um motorzinho, motor de... Esse daqui eu comprei numa casa de equipamento elétrico, mas a gente pode desmontar um carrinho, pode quebrar o ventilador, enfim. E a gente obtém o mesmo motorzinho. Liguei num voltímetro. Bom, quando o nosso rotor gira, ocorre a variação do campo magnético. Essa variação do campo magnético vai corresponder a uma tensão, vai induzir uma tensão, né, no nosso voltímetro. Gira mais uma vez para mostrar para a gente. Vamos dar uma olhada. Que enquanto a gente está girando, olha lá. Né, dá para ver ali as variações vão aparecendo, as variações de tensão. O campo elétrico vai gerando, o campo magnético, né, vai gerando, quer dizer, a rotação vai gerando uma variação do campo magnético que gera uma corrente elétrica ali. Maravilha. Esse daqui indica a orientação do vento. É importante dizer aí para todos que estão nos assistindo, não só os professores, mas os demais também, que em meteorologia, quando se fala um vento norte, vento noroeste, quer dizer a orientação do vento de onde ele vem, não para onde ele vai. Né? Então esse daqui dá a orientação do vento e aquele ali nós vamos medir a velocidade do vento. Como que se faz essa continha da velocidade do vento? Transformamos tensão em velocidade, em informação de velocidade. Então, Valmir, a primeira preocupação minha foi, será que esses dados são lineares? Eu posso realmente usar isso? Então, eu tive que fazer uma coleta de dados, né? E, quer dizer, descobrir qual é a velocidade para determinadas tensões. E para calcular essa velocidade, Valmir, eu usei aquilo que todo aluno do ensino médio aprende em movimento circular, que é calcular a velocidade numa determinada distância, né, de um raio, a partir de um centro. E, quer dizer, eu tenho o raio, eu posso contar o número de voltas que isso dá por segundo, usando um cronômetro, tenho a frequência, portanto, e assim eu determino a velocidade
para cada tensão que eu leio aqui. Legal, nós já vamos fazer isso daqui, porque você levantou naturalmente esses dados de calibração, mas antes, vamos acionar ali o ventilador, a gente trouxe um ventilador para mostrar como é que funciona, não é? Certamente funciona, porque já foi testado, inclusive, testado e aprovado. Olha só. Então, vamos ver se... O anemoscópio está mostrando a direção do vento. Tem uma pequena ajuda aí para ele se posicionar. Mas ele se posiciona. A ausência do galo faz muita diferença aqui, eu acho. Né? E não, é que está tendo ali uma interferência naturalmente do outro instrumento. E aqui nós estamos lendo quanto aqui? Nós estamos lendo uma tensão de 190 a 195 milivolts. Tá certo. E aí a gente vai descobrir já qual é a velocidade que corresponde a essa tensão. Obrigado, Patrícia. Pode desligar. Bom, tudo isso daqui também feito com material importado. Muito difícil de encontrar esse material, viu, Valmir? Dá para entrar numa loja simples, uma loja de material elétrico, encontrar a maioria desses muito materiais. Muito baratinhos, os termômetros são muito baratos. As mães é que ficam desesperadas, né? Quando as esposas, né, Valmir? Muita coisa a gente tem em casa, né? Pega aquele material que já está lá à mão, né? Então, maravilha. Bom, vamos ver a curva de calibração. Vou mostrar para vocês os dados coletados. Vamos lá. Bom, já direto aqui ao ponto, você fez uma tabela, né? Isso, Valmir. Eu construí uma tabela para as tensões que eu fui lendo, né? E calculando a velocidade da maneira que eu comentei aí, né? E aí, em seguida, você levantou... Coloquei isso num gráfico para verificar se haveria mesmo uma linearidade. E visualmente, traçando o gráfico, olha lá, o professor pode explorar a construção de gráfico com o aluno, a gente percebe a linearidade. A partir da reta, né, a média, a gente consegue obter, então, a equação dessa reta. E essa equação é importante para a gente, por quê? Eu posso medir agora, para qualquer tensão que eu leio, eu tenho a velocidade que está aqui sendo representado por Y, né? Maravilha. Já falamos de pressão, já falamos de velocidade de vento, já falamos de variações, já falamos de umidade, falamos de pluviosidade. Não falamos de temperatura. Temperatura, o que toda estação meteorológica tem que ter ali o registro dessas temperaturas. E eu trouxe aqui para vocês, Valmir, essas temperaturas registradas. Eu fiz com um termômetro bem simples. A Patrícia está aqui com um termômetro como esse. Termômetro muito baratinho. Posso falar o valor, Valmir? Eu paguei R$20 esse termômetro. Ele... A parte interessante dele é que ele indica temperaturas máximas e mínimas. Apenas clicando aqui, ele indica a temperatura máxima, apertando mais uma vez, temperatura mínima. E aí, mais uma vez, ele volta na temperatura nesse instante. Né? Maravilha. E aí você fez o que com isso, Anderson? Registrei todos os valores e eu queria muito mostrar isso de uma forma visual. E essa forma visual a gente encontra nos sites, de estações meteorológicas e tudo mais. E está aqui o gráfico que eu construí para... Ah, que legal. Em cima, as temperaturas máximas. Embaixo aqui as temperaturas mínimas. E ao longo dos dias do mês de novembro, uns 20 dias aí. Maravilha, em Santo André. Isso daqui o professor pode trabalhar com os alunos, comparando isso com os sites. Fica muito interessante se o professor pedir para o aluno comparar com os dados fornecidos pelo site. O aluno vai logo perceber que os dados não vão bater exatamente. Claro. E aí aquela conclusão de que meteorologia é uma ciência bastante complexa, né? E é por isso que nem sempre acertam, né? E a gente fica bravo porque eles não acertam. Maravilha, eu acho que é um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer realmente muito a proposta de vocês de hoje. Muito bem, agora que você conhece a proposta dos professores, pegue a ficha de atividades no site da TV Escola e comece a planejar o trabalho com seus alunos. Eu tenho certeza que os resultados serão incríveis. Lembre-se de nos mandar notícias por meio do blog do Sala de Professor. O endereço está aí na tela. No blog, nós podemos acompanhar seu trabalho e podemos também mantê-lo informado sobre todas as novidades aqui do programa. Não perca essa oportunidade, seja um seguidor do Sala de Professor. Olha aí, até rimou, gente. O programa infelizmente acabou. Muito obrigado, professores, mais uma vez.
E muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco aqui na TV Escola, o canal da educação. Nós estamos esperando para saber qual é a meteorologia. Vai chover, não vai chover, tá bom? Até o próximo programa. Bom trabalho para todo mundo. Tchau.